A paz do Senhor, irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para a última lição desse trimestre. Estudamos nesse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. Hoje vamos para a lição de número 13, vamos finalizar essa lição que foi assim, maravilhosa, foi um aprendizado que vamos levar para nossas vidas, porque foi um aprendizado de grande valia. Então hoje nós vamos falar sobre a vigilância conserva pura a igreja. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 37, que assim nos diz: e as coisas que vos digo, digo-as todos, vigiai. Então nós vamos falar nessa lição sobre vigilância. E a nossa verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mudanismo dos nossos dias, né? Então, a lição toda vai falar sobre a igreja se manter afastada do mundo, vigilante, porque a hora vem em que não podemos mais ficar dormindo o sono da negligência, é a hora do despertar da igreja. A leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Realizem toda a leitura bíblica, pois ela estará baseada a nossa lição estará baseada nesses versículos. Durante todo o trimestre, trabalhamos com temas que falavam sobre despertamento espiritual, tomando como base o contexto histórico de Judá e dos períodos pós-exílio. Aprendemos muito com personagens como Daniel, Ageu e Zacarias, profetas, com Zorobabel e Neemias, governadores, e com Josué e Esdras, sacerdotes. Mas o comentarista deslocou o pano de fundo nessa última lição, saltando quase 450 anos e levando-nos à parábola das 10 virgens, contada por Jesus, para nos ensinar dois importantes princípios divinos em tempo de crise: vigilância e prontidão para a vinda de Jesus Cristo. O tópico 1 vai nos dizer: meia-noite, o dia já passou. Na parábola das 10 virgens, que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro, está em Mateus capítulo 25, versículo 6. O comentarista Eurico Bechstein afirma insensivamente que o significado da expressão meia-noite nesse texto é exatamente às 24 horas. O dia terminou definitivamente. Este é o sentido da expressão. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Porém, essa é uma interpretação equivocada, já que os judeus nos tempos bíblicos nem dividiam o dia em exatas horas, como hoje fazemos. Nem também entendiam que o findar de um dia e o começo de outro se dava exatamente à meia-noite, mas com o pôr do sol. Um novo dia começava por volta das 18 horas. Por isso, os que guardavam o sábado começavam a guardá-lo, na verdade, desde as 18 horas da sexta-feira, que é para os judeus o início do sábado. A expressão à meia-noite, literalmente na metade da noite, refere-se à segunda vigília, em que os judeus dividiam o período noturno. Os hebreus costumavam dividir a noite em 3 vigílias. Então, a meia-noite era justamente a vigília do meio-dia. A alta madrugada, quando todos estavam dormindo. Observe que na parábola das virgens, todas as 10 moças dormiram, conforme está no versículo 5. Essa expressão, portanto, não se refere a um novo dia, um lugar do outro. É apenas uma forma figurada usada por Jesus para falar da prontidão que devemos ter para a sua vinda, que ele logo venha, quer ele apareça, quer ele pareça tardar. Ele pode vir pela manhã, mas se vier de madrugada, estejamos preparados. Ele pode vir hoje,
mas se vier daqui a 10 minutos, estejamos preparados. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, conforme Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. E estejam cingidos vossos lombos e acesos vossos candeias, conforme Lucas, capítulo 12, versículo 35. Nossos olhos não devem estar fitos na crise do momento, mas no Cristo eterno. No tópico 2 vai nos dizer meia-noite, que é o início de um novo dia. Amanhã começará. Embora a expressão à meia-noite referida-se em Mateus capítulo 25, versículo 6, não fale do amanhecer, é indiscutível que a vinda de Cristo para a sua igreja será um nascer do sol da justiça para os que esperam o findar das tribulações terrenas, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 2. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, conforme lemos em Salmos 35. Apocalipse 21 e 4. Assim como o amanhecer de domingo trouxe aos discípulos o conforto da maravilhosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Marcos 16, versículos 1 ao 6. A noite vem. Ao mesmo tempo em que representa o alvorecer da salvação para os santos, a vinda de Cristo representará o anoitecer espiritual, o tempo de escuridão e juízos divinos para os ímpios, conforme Amós capítulo 5, versículo 20. Os selos, taças e trombetas da ira de Deus, registrada no Apocalipse, demonstram quão terríveis juízos sobrevirão ao mundo. Angústias tais ainda virão sobre o mundo que farão a pandemia do coronavírus parecer de fato uma gripezinha. O próprio povo de Israel, que recusou o Messias, amargará a pior aflição de todos os tempos. Está escrito em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, Daniel, capítulo 12, versículo 1, Mateus 24 e 21. Se o choro dos salvos dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer, pode-se dizer também que o riso dos ímpios pode durar o dia, mas a tristeza virá ao anoitecer, conforme Lucas capítulo 6, 24 e 25. Vamos ao tópico 3. Meia-noite, a hora das trevas. A natureza sente as trevas. A natureza está em gemidos, aguardando a redenção. Vamos ler Romanos capítulo 22 e 23. Somente a vinda de Cristo com a sua igreja para estabelecer o reino milenar trará paz e harmonia a toda a criação. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 9. Os homens sentem as trevas. Os homens que não demonstram prontidão para a vinda de Cristo, ao invés de o receberem, receberão terríveis aflições. Tudo está registrado na Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 25 e 10. As nações estão em trevas, o mundo jaz em trevas. Que terrível descrição encontramos em Isaías 24 e 20. Deus ama o mundo, mas o mundo o odeia. Então vimos aí 3 naturezas das trevas. A natureza que sente as trevas, os homens sentirão as trevas e as nações estarão em trevas. Triste, né? Será o grande dia para aqueles que não estiverem vigilantes esperando a volta do Senhor. Meia-noite, a vinda do noivo. A expressão meia-noite não quer dizer que Cristo voltará exatamente às 24 horas de um dia qualquer, como já disse anteriormente. Essa expressão fala de uma possibilidade muito real. Jesus vir numa hora que ninguém imagina, quando todos dormem, como as 10 virgens dormiram. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, o noivo virá para buscar a sua noiva e levá-lo para as bodas celestiais. Aí vem o noivo, foi o grito da meia-noite, Mateus 25 e 6. Ele prometeu, vou para o Pai, mas voltarei para vós. Está lá em João capítulo 14, versículo 3. Uma igreja que espera Jesus em todo momento jamais será pega de surpresa.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 3. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono espiritual é aquele estado em que o homem já não sente a gravidade do pecado e torna-se insensível ao Espírito. Não podemos ter este sono. Antes devemos vigiar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 8, traz-nos essa exortação. Se dormirmos, que seja apenas o legítimo descanso físico ou a boa morte dos justos, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 10. Pois se assim for, ainda estaremos em prontidão para o Senhor. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Mesmo em tempos de crise, os celeiros celestiais estão abastecidos e Deus tem toda a provisão que necessitamos. Óleo e vestes brancas. Eclesiastes 9:8, Mateus 25, 8 e 9. Em tempos de crise, como aqui vivemos no mundo hoje, somos todos tentados a olhar apenas para as circunstâncias. Doenças, mortes, desempregos, disputas políticas, e há quem coloque todas as suas esperanças nos homens, sejam autoridades médicas, governamentais, dentre outras. Porém, a bendita esperança da igreja deve ser o maravilhoso encontro com Cristo nos ares, conforme podemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Isso, de modo algum, representa escapismo ou desistência da vida, pois enquanto aqui vivemos, devemos viver com bravura, em santidade e serviço constante pela salvação do mundo inteiro. Mas significa que reconhecemos que a solução definitiva está somente em Cristo. Esforcemos-nos, portanto, para que sejamos vigilantes, tenhamos uma vida de oração, de santidade, cheia do Espírito Santo, com um verdadeiro e genuíno amor divino em nossos corações e com absoluta fidelidade e lealdade ao Senhor. Não nos deixemos perturbar pela apostasia daqueles que se deixam enganar pelo inimigo, dando ouvido a doutrinas de demônio e a espíritos enganadores, conforme escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nunca percamos de vista que a razão de ser da nossa fé é a vida eterna. É o convívio para sempre com o nosso Senhor nas mansões celestiais. Vigiemos, pois, para que possamos resistir e, havendo feito tudo isso, ficar firmes, aguardando a vinda de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada um de vocês que se prontificaram a estudar conosco o livro de Esdras e Neemias nesse trimestre. Que o Senhor possa abençoar, recompensar e guardar. Eu agradeço a cada uma das alunas da classe Maranata que estiveram presentes e assíduas em todas as lições desse trimestre. Aguardem, tem surpresa por aí. Grande beijo para vocês e Deus abençoe.